Olá, estamos de volta com o debate do primeiro turno entre os candidatos à presidência da República. Neste bloco, os temas são livres. E como a candidata Marina abriu o bloco anterior, agora eu vou sortear para ver quem começa dessa vez. Temos 3 nomes aqui, embaralhamos. Muito bem, candidata Dilma é quem vai abrir esse bloco e a senhora escolhe quem irá responder a sua pergunta, candidata. Perfeito. Eu escolho a Marina. 30 segundos para a pergunta. Marina, eu vou te perguntar a respeito de ferrovia. É sabido que as ferrovias e as hidrovias, elas provocam menos impacto ambiental. E num país como o Brasil, tanto a ferrovia como a hidrovia têm a capacidade também de assegurar o transporte nesse país continental de forma mais barata. Como você vê a expansão das ferrovias e das hidrovias? Dilma, eu vejo essas 2 questões pontuais que você falou da infraestrutura brasileira a partir de uma visão mais abrangente. Eu acho que o que a gente precisa pensar é a infraestrutura para o século XXI. E a infraestrutura para o século XXI tem que ser planejada de acordo com a visão de crescimento e desenvolvimento que a gente tem para o país. E como de fato você disse, em um país com a dimensão continental que tem o nosso, com os grandes desafios sociais, culturais, políticos e econômicos que tem o nosso país, é lamentável que não tenhamos um plano para a infraestrutura. E é exatamente a falta desse plano que faz com que no Brasil a gente não tenha um sistema de transporte que esteja baseado naquilo que é mais eficiente para a proteção do meio ambiente e para o transporte de cargas e o desenvolvimento econômico e social do nosso país, da nossa nação. A falta desse plano faz com que a gente tenha hoje apenas um programa de gestão, que é o PAC. No governo anterior, a gente não tinha nem isso sequer. Hoje, nós temos um programa de gestão e eu tenho dito, Dilma, que nós vamos manter um sistema de gestão, mas vamos ter um plano aonde a ferrovia, a hidrovia, as rodovias sejam priorizadas, com sustentabilidade econômica, sustentabilidade social, para que o desenvolvimento possa acontecer em novas bases e principalmente com o cuidado para proteger as riquezas naturais. E não tenho dúvida, as ferrovias são importantes para o meio ambiente e estamos atrasados pela falta de um plano nessa questão para que o nosso país possa fazer jus aos imensos desafios que temos na área econômica. Um país que cresce com a velocidade do nosso não pode atrasar a visão que tem da infraestrutura, a visão que tem do desenvolvimento e a visão que tem da melhoria da qualidade de vida com esses investimentos. 1 minuto para a réplica, candidata Dilma. Me desculpa, Marina, mas tem um plano nacional de logística que foi elaborado e é por causa dele que a gente sabe que é necessário fazer a integração entre ferrovia, hidrovia e rodovias. No caso das ferrovias, inclusive, nós recuperamos todo o investimento em ferrovias, fazendo aquele eixo central do Brasil que corta de norte a sul, a chamada norte-sul. Nós vamos fechar o governo fazendo em torno de 1.000 quilômetros. E eu vou, no meu governo, completar toda a ferrovia norte-sul saindo de Palmas e chegando à Estrela do Oeste em São Paulo. Além disso, pretendo fazer a ferrovia da integração do Centro-Oeste, que é muito importante porque através dela nós vamos escoar toda a produção de grãos do Brasil, que é muito importante para as exportações. Além disso, a Transnordestina vai ser completada também no meu governo e a Ferrovia Oeste-Leste lá na Bahia. Hidrovias, nós também temos todo um plano. Tréplica em 1 minuto. Bem, eu vou reiterar o que eu disse. É essa visão fragmentada das coisas que faz com que o tempo todo passa ano e entra ano e a gente ainda fique com a ideia de que vai complementar e vai completar investimentos que são estratégicos para o desenvolvimento do nosso país. A questão de um plano para a logística é apenas um ponto numa questão muito importante, que é pensar a infraestrutura do país para os próximos 20, 30, 40 anos. É isso que eu chamo de visão estratégica, de pensamento estratégico, e não ficar tratando das questões apenas de forma pontual. E nessas eleições eu tenho tratado as questões assim, de forma abrangente. E tenho às vezes até dito
que nós, ao discutirmos as coisas de forma fragmentada, equiparamos as eleições a presidente como se fosse uma eleição para a prefeitura. E não é. É uma eleição para pensar o país. E a infraestrutura se coloca nesse nível do pensamento estratégico mais abrangente. Candidata Marina, a senhora escolhe agora o adversário que responderá à sua pergunta. O tema é livre. Eu vou perguntar para o governador Serra. 30 segundos. Nós vivenciamos todos os anos, quando começam os chamados desastres ambientais, que na verdade são desastres naturais, Serra, e que estão ceifando a vida de milhares de pessoas, como nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, nós tivemos em Santa Catarina e no estado de São Paulo. A minha pergunta é o que você vai fazer para que não tenhamos a repetição de desastres ceifando a vida de pessoas. Olha, eu vou criar uma defesa civil nacional. Bombeiros, técnicos especialistas que estejam estacionados em Brasília e possam chegar a qualquer lugar do território com muito mais rapidez para ajudar os estados e os municípios. Além do mais, eu acho que é necessário qualificar mais as prefeituras e os estados para esse trabalho. E também para outro tipo de calamidade, como o incêndio que teve agora em vastas regiões do Brasil, inclusive no estado do Mato Grosso, e nós não temos nem aviões, hidroaviões que possam ajudar a apagar os incêndios em quantidade e em qualidade suficiente. Então as queimadas prosperaram à vontade, pois eu vou criar esta guarda civil, né, esta defesa civil nacional para fazer esse trabalho e tenho proposto isto há já muito tempo. Tive a experiência como governador de enfrentar essas situações. Quero dizer, inclusive, que no caso da cidade de São Luís do Paraitinga, que foi inteiramente tomada pelas águas, nós já entregamos a reconstrução. De tudo que tinha de mais importante já foi entregue. Contrariamente ao que se fez na esfera federal, que as coisas vão se arrastando no Rio de Janeiro, em Santa Catarina ou onde quer que seja. São ações lentas, não tem recursos, muita figuração e poucos recursos. Há um trabalho que é estrutural, que é a questão das áreas de risco, que nós temos que remover e oferecer moradia para a população que mora em áreas de risco, que são as áreas onde os acidentes, os desastres são maiores. Para isso, o governo federal tem que ajudar os estados e os municípios a se capacitarem para identificar essas áreas e tomar medidas preventivas. Nós temos também tomado, eu tomei muito em São Paulo, isto na Serra do Mar e em várias outras regiões. É um trabalho essencial também. Candidata Marina, sua réplica em 1 minuto. Quem acompanhou os lamentáveis episódios do Morro do Bumba e quem acompanhou o sofrimento da população do Morro dos Prazeres aqui no Rio de Janeiro, sabe o que é ter a sua casa destruída, ter a sua família ceifada e depois ver isso ser tratado apenas pela lógica de reparar e de tentar resolver o leite quando ele já foi derramado. A minha proposta é que tenhamos, graças ao INPA com seus supercomputadores, a criação de sistemas nacionais de alerta, que possamos ativar o Fundo Nacional de Defesa Civil e que, ao mesmo tempo, a gente possa fazer mapa de risco, que a gente possa treinar adequadamente a população para que nunca mais isso se repita. E que não aconteça o que aconteceu com o governo federal, em que o ministro da Integração Nacional repassou os recursos para os municípios da sua base, deixando a população entregue ao seu próprio destino. Agora a tréplica do candidato Serra. Os recursos federais são poucos, não são gastos na sua totalidade e são mal distribuídos, se me permitir completar. Isso é o que tem acontecido na área de calamidades naturais. Mas nós falávamos da prevenção, que é o elemento essencial. Eu desenvolvi como governador um programa muito importante na Serra do Mar. Praticamente em torno de 10 mil famílias morando na encosta da serra. Uma situação de muito perigo, pois nós passamos a investir, no total, vão ser R$1 bilhão para remover essas famílias para moradias novas, com trabalho social,
com trabalho de segurança. Fizemos isso em várias ex-favelas de São Paulo, inclusive em Paraisópolis. Aliás, construindo apartamentos que eu comecei como prefeito e o Kassab terminou e que o governo federal, apesar de que tinha uma participação mínima, inaugurou, tirando as famílias das áreas de risco e colocando em moradias seguras. Esgotado o seu tempo, candidato Serra.